Me deixe ver como cresceu um misifio. Tá forte, gordo, bonito. E na videoaula de hoje vamos falar sobre uma figura importantíssima aí para a construção do que é a cultura brasileira, do que é a identidade brasileira e como essa identidade se destacou das outras identidades que vão ajudar a formar a gente. Bom, para a gente começar a falar aí dessa figura, que é a chamada Mãe Preta, guarda essa ideia aí. Primeiro vamos ter que falar de um sujeito importantíssimo, não apenas para a história, mas para todas as ciências humanas aí do Brasil. Um cara chamado Darcy Ribeiro. Pois é, o tio Darcy Ribeiro é um cara importantíssimo para a construção dessa ideia da identidade de Brasil, né? O sujeito chegou a falar o seguinte, que o que é o povo brasileiro é o que ele chamou de povo novo, né? Como assim povo novo? É um povo que não tem as suas raízes fundamentadas em bases culturais, né, de fora dessa região, né? Então, o Brasil foi formado ali por interferências de uma cultura europeia, colonizadora, né, de uma cultura nativa dos índios e de uma cultura africana que veio para cá para trabalhar como escravo. Pois é, a base da raiz cultural brasileira não está nem nos europeus, nem nos índios, nem nos africanos. Por isso, povo novo, né? Não tem raiz em lugar nenhum. Por isso, só tem olhos para o futuro, né? Não tem olhos para o passado, não tem uma fixação pelas tradições. As tradições estão o tempo todo sendo construídas, né? Então, nessa ideia de povo novo, né, a gente vai sofrer uma influência direta de elementos que são externos à cultura brasileira, mas que vão dar parte desse caldeirão cultural que é o que a gente vive. E para entender aí legal o que é essa estrutura desse caldeirão cultural em construção, vamos pegar uma outra paixão aqui da prancheta do Suetônio, que é o tio Gilberto Freire. Tio Gilberto Freire é um cara que escreveu um livro fantástico, não só, né? O que o Gilberto Freire escreveu é fantástico. Ainda vou fazer algum vídeo aí na prateleira do Suetônio sobre ele, né? Mas um livro fantástico que ele escreveu foi o Casagrande e Senzala, né? Onde ele vai acabar descrevendo ali o que é esse binômio do começo da colonização do Brasil. Então vamos lá, né? Para poder entender a tal da Mãe Preta. Bem, Brasil, no início da colônia, era basicamente uma grande lavoura de cana-de-açúcar. Existiam outros grupos sociais? Sim, existiam, né? Mas a fundamentação da estrutura colonial estava entre o colonizador português e o escravo, né? A participação dos demais elementos ali acabavam sendo secundárias ou terciárias nessa construção. Bom, vamos lá. O latifúndio de cana-de-açúcar, ele acabava se isolando dos demais centros, né? Você pegava grandes extensões de terra de produção, né? Onde o contato com o mundo externo se dava esporadicamente através de intermeios de comércio, né? Da vinda de sacerdotes e coisas do gênero. Como é que era a vida dentro desse latifúndio entre a Casagrande e a Senzala, né? Existia ali a família do dono da terra, né? A família do latifundiário, né? Essencialmente branca, de origem portuguesa, né? Com raras exceções ali no meio, né? E uma multidão de escravos, né? A quantidade de escravos era muito mais numerosa do que a quantidade de trabalhadores livres. Bem, essa quantidade gigantesca de escravos se justificava pelo trabalho, né? Pela necessidade de mão de obra, né? Só tinha mão de obra escrava dentro da lavoura? Não, existia mão de obra livre. Mas muitas vezes essa mão de obra livre acabava sendo negra ou mestiça, né?
não era simplesmente uma mão de obra branca, que eram os feitores, né, os capitães do mato, né, toda aquela população que estava ali em volta, livre, né, e que prestava serviço que o escravo não estava habilitado para tanto. Mas vamos focar na imagem do escravo, que é da imagem do escravo que vai sair a tal da mãe preta, né? Bom, pelo nome dá para desconfiar, né, do qual é a função dessa mãe preta. Ela é uma mãe, né? Ela é alguém que cuida das crianças. Pois é, no ambiente ali entre Casa Grande e Senzala, era muito comum você encontrar uma quantidade ali de bastardos, né? De filhos do dono do latifúndio com escravas, né? Inclusive você vai encontrar ali dentro de testamentos de época algumas coisas curiosas do tipo, né? O cara começa a descrever o que vai ficar para os descendentes dele. Ele fala assim: fulano, meu filho, fulano de tal, vai ficar com tanto lote de terra, meu filho ciclano de tal vai receber tanto em dinheiro, minha filha Beltrana de tal vai receber lá um dote de não sei quanto. E lá num cantinho do testamento você encontrava algo do gênero: para o filho de uma escrava que muito bem me serviu durante a vida inteira, eu deixo a alforria e mais tanta quantidade em dinheiro, ou em bens, ou seja lá o que for, né? O que era esse filho da escrava que lhe serviu tão bem durante a vida inteira? Possivelmente era um bastardo, né? Então você tinha essas figuras mestiças, né? E essas figuras mestiças, os filhos dos escravos e os filhos do colonizador, né? O filho do latifundiário, acabavam sendo todos criados juntos, né? A família do latifundiário era uma família assim pouco ortodoxa, segundo os padrões do que a gente tem hoje, né? Essa terra aqui não era uma terra muito bem vista, né? Tinha até um apelido bastante carinhoso para o que era essa terra, chamado de Inferno Atlântico, né? Pois é, aqui no Inferno Atlântico você encontrava de tudo: índio canibal, animal selvagem, doença tropical. Então, assim, pouquíssimas famílias desejavam vir para cá. Aqui era um espaço de trabalho, né? Então, os primeiros colonizadores que vinham para cá eram homens sozinhos, né? Mas esses homens sozinhos, justamente porque vão ter esses diversos filhos bastardos com as escravas, com as índias capturadas, a igreja vai se preocupar e vai começar a arranjar casamentos para esses colonos aqui na América, para que eles compusessem família. Inclusive, se livram de algumas órfãs de Portugal, trazidas de lá, vinda do Brasil, para poder se casar com as pessoas e compor família, né? Percebe que em muitos casos ali o casamento não era feito com o amor da sua vida, né? Era um casamento arranjado para ter descendentes, para ter uma administração doméstica, né? Do qual sairiam alguns filhos. Bom, essa senhora, né, a Sinhá, né, não era assim uma pessoa ultra dedicada às prendas domésticas ou ao cuidado com a casa ou até mesmo ao cuidado com os filhos, né? Os filhos gerados da descendência do latifundiário com a sua esposa costumavam ser criados por essa chamada mãe preta, né? Quem era? Era uma escrava. E essa escrava, né, obviamente, ela acabava se tornando uma ama de leite. E para ser ama de leite, ela também precisava engravidar, né? E aí ela costumava ou ser fecundada por algum escravo reprodutor, né, onde se reconhecia ali determinadas características físicas, biológicas, para gerar bons escravos no futuro, ou até mesmo o dono do latifúndio engravidava essa escrava e ela teria leite para amamentar essa criança. A preocupação dessa escrava era simplesmente amamentar a criança junto com os filhos dela? Não. A função dessa escrava era dar toda a criação para esses filhos dos latifundiários até que eles tivessem autonomia suficiente. A mãe biológica pouco se preocupava em ser mãe, o que inclusive vai acabar gerando uma transformação na linguagem dessa população brasileira, né? Os escravos que vinham para cá eram na grande maioria iorubá, né? No idioma iorubá, né, no idioma africano, obviamente, existem certas marcas vocais que vão acabar sobrevivendo junto do português falado aqui no Brasil, né? Um exemplo disso vai acabar afetando justamente o vocabulário infantil, né? No idioma iorubá, né, para você fazer o diminutivo de uma palavra, existe a repetição dela,
Então, quando você fala a palavra 2 vezes, você está colocando ela no diminutivo, né? Você já percebeu que boa parte do vocabulário infantil é repleto de repetições, né? Papai, mamãe, vovó, xixi, bumbum, papá, tetê e por aí vai. Pois é, cara. Só para a gente ter uma ideia legal sobre isso aí, por exemplo, lá em Portugal existe uma profissional, né, cuja função é cuidar de crianças, né? Qual é o nome que se dá para essa profissional lá em Portugal? Ela é a BA. Pois é, BA. Aqui no Brasil a gente trata ela como babá, a bazinha, a bá do coração, né? A mãe preta, né? Essa mãe preta que inclusive ensinava as crianças a falar, a se comportar, a se alimentar, vai embutir nessa criança, lógico, espontaneamente, não é algo pensado, não é algo arquitetado por essa pobre escrava, né? Mas vai embutir nessa criança ritos e tradições, né? Comportamentos, falas, trejeitos, né? Que vão ser próprios da cultura iorubá, né? Mas adaptadas a um modelo português, cristão, europeu, ocidental, né? Então, essa mescla, essa cultura híbrida que vai se formar a partir da mãe preta, vai acabar se refletindo nessas figuras que são a população brasileira e que vai dar pra gente uma estrutura cultural bem à parte do que é a estrutura que vem de lá de Portugal, né? O que vai marcar ali desses elementos de fala e de comportamento até os pequenos prazeres, os sabores, né, os desejos, as brincadeiras e que vão ajudar ali a compor uma identidade própria, uma identidade nova, que não era portuguesa, não era africana, não era indígena, era puramente brasileira. Povo novo. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Essa é a prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando. Yeah, yeah.